condições. Vamos fugir. Fugir? Fugir não é a solução. Eu não vou fugir e acabou. Se ficarmos, vamos ser presas, torturadas. Se fugirmos, seremos fracas. Não quero saber, eu vou fugir. Depois de toda a nossa luta, vamos dar pra trás? E a nossa dignidade? Dignidade, nós temos que lutar pela nossa sobrevivência. Vamos ficar e lutar até o final. Entraremos para a história do nosso país. Ah, morrer e entrar pra história. De que vale a história de seremos torturados até a morte? E tudo que fizemos? Vamos deixar para trás? E as pessoas que nos apoiaram? E a nossa liberdade? Liberdade? Que liberdade se carregaremos na alma que fomos covardes quando mais precisaram de nós? Isso é loucura. Se ficarmos, estaremos assinando nossa própria sentença de morte. Prefiro derramar minha última gota de sangue sabendo que lutei por meus ideais a ser uma covarde inútil. É isso ou nada. Onde estão os comunistas? Não sei. Você tem certeza onde estão suas companheiras? Tenho. Sabe o que pode acontecer caso você não coopere? Prenda! Não! Elas fugiram! Onde estão suas amigas? Não possuem amigas? Fui avisado que você e suas amigas possuem aliados em outros países. Que aliados, que amigas! Você sabe o que pode acontecer caso você não coopere? Onde estão suas coleguinhas? Você acha mesmo que eu vou falar? Quem você pensa que é? Sabe o que pode acontecer com você caso você não coopere? Como você quer sair daqui? Cale-se! Prenda! Onde estão as outras? Que outros? Suas companheiras! Não existe. Já fui avisado que uma de vocês possui aliado em outros países. Está enganado. Você sabe o que pode acontecer com você caso você não coopere? Prenda! Não, eu conto. Elas morreram. Mentira! Valério tem 55 anos e nesse período da ditadura eu lembro de algumas coisas que aconteceram. Na época que aconteceu, eu tinha de 8 para 9 anos, então não lembro nada, principalmente que eu morava. Cidade do interior. Na cidade do interior a gente não era alienado, não sabia de nada que estava acontecendo. Então só quem sabia mesmo era quem morava em grandes centros, quem participava de algum movimento civil, né, quem tinha uma participação política, aí sabia o que estava acontecendo, os universitários. Mas fora isso, a população de maneira geral sabia muito pouco. Primeiro que nessa época quase ninguém tinha televisão. Rádio que era mais comum. Imprensa escrita era pouca também, as pessoas tinham pouco acesso, né, jornais, era mais jornais locais. Havia dificuldade de chegar um jornal de uma grande capital, chegar aqui na cidade interior. Então a gente sabia muito pouco das coisas que estavam acontecendo nessa época. E depois eu lembro, na época que eu estava fazendo, que hoje é o ensino médio, que na escola que eu estava fazendo, era muito comum músicas que a gente era obrigado a aprender enaltecendo o Brasil. Então havia aquela coisa do Brasil grande. Com esse caos todo, eles estavam fazendo... Ah, sabe, porque era um período que a economia do país estava boa. Tanto que se você perguntar às pessoas de mais idade que viveram nessa época, eles têm saudade da época da ditadura. Por quê? Porque nessa época a gente não via corrupção, a gente não via roubo. Tinha sim, só que não era divulgado. Entendeu? Era tudo escondido. Porque a imprensa nessa época ela foi calada. Então não saía nada em jornal, nada em rádio, nada em televisão, nada em revista. Quem divulgasse alguma coisa, no outro dia era preso. Então, uma das coisas que favorece a ditadura, para uma ditadura existir, a primeira coisa que tem que se fazer é calar a imprensa.
Então, a imprensa livre é o que a gente tem para manter uma democracia no país. Tá? Então, nada justifica você tentar censurar a imprensa. Eu acho que quem tem que censurar é cada um, ou no lendo, ou mudando o canal. Agora, não você querer escolher a programação que as pessoas vão assistir. Aí já começa a ir para uma ditadura. Tá? Então, nessa época, eles enalteciam, e outra coisa, o desfile 7 de setembro era obrigado a desfilar. Era obrigado? Era obrigado. Na época a gente tinha caderneta, a caderneta era entregue, né, no início da aula, e essa caderneta, no outro dia geralmente era marcado prova. Quem, por exemplo, não comparecesse, a caderneta ficava lá com uma prova de que você foi à escola, de que você desfilou. Tá? Então, todo mundo tinha que desfilar. E era aquela coisa, aquele desfile parecia até meio escola de samba. Né? Todo mundo, muita gente fantasiado. Eu lembro que tinha cavalo que saía nessa época. E era uma coisa, e sempre colocando as músicas que a gente cantava, todos enaltecendo do Brasil grande, Brasil gigante, né, o Brasil que estava indo para frente. Né? E depois no período de faculdade. No período de faculdade também se falava muito pouco, porque não podia. A gente não sabia muito o que estava acontecendo. Quer dizer, nós só fomos tomar um pouco mais de conhecimento como uma professora que era do Rio, que dava aula pra gente, e ela um dia comentou. Eu lembro que fechou a porta com medo de que alguém escutasse, né, que naquela época era comum eles colocarem nas universidades pessoas que eram do DOPS, entendeu? Para poder ver quem ali era contra o governo. E aí ela comentou que estava havendo tortura no Rio, que muitos professores estavam sendo perseguidos. Aí que nós ficamos sabendo alguma coisa. E também teve, assim, nos intervalos, às vezes, havia grupos que distribuíam panfletos. Só que esses panfletos você tinha que pegar, e eles avisavam, lê e destrói. Porque ninguém podia ser pego com aquilo na mão. Era um perigo. Quer dizer, você ser pego com um papel daquele na mão, era sinal de que você era subversivo, que você era contra o governo. Então você passava a ser uma pessoa perigosa. E aconteceu já de alguém pegar alguém com um panfleto? Não, aqui não. Aqui não, porque como diz, na cidade interior, aqui teve muita perseguição mais com o sindicalista, que era o pessoal, principalmente os ferroviários, que era o sindicato mais organizado. Aí teve muita gente que foi presa, muita gente, mas também a gente não ficava sabendo, era só a família. E a própria família tinha medo de falar e de sofrer represália. Entendeu? Então, ficava todo mundo quieto. Né? As pessoas não tinham muito como lutar. Porque quando você tem uma imprensa que divulga, que diz o que está acontecendo, que fiscaliza, aí você tem um apoio. Agora você vai buscar quem? Quer dizer, as Forças Armadas estavam todo do lado da ditadura. Então você ficava, quem tentasse fazer alguma coisa era preso, era torturado, sumia. Entendeu? Então, mais alguma coisa assim que eu lembro desse período? Nesse período, não estou... mais pra frente um pouco, aí eu já tinha assim, mais idade, eu lembro bem, já no final, aí já era mais no governo Figueiredo, que nós tivemos, aí já havia uma divulgação na imprensa das coisas que estavam acontecendo. Porque o AI-5 já tinha sido revogado, né? Porque o período bravo mesmo foi o período que foi de 68 até Geisel, quando ele acabou com o AI-5. Aí a censura acabou. Quer dizer, havia ainda, né? Os anos de chumbo que se chamam nessa época. Então, quando o AI-5 acabou, a imprensa começou a ter mais liberdade. Aí já começou a divulgar as coisas. Então eu lembro bem da bomba que explodiu no Rio Centro, no governo Figueiredo, no feriado 1º de maio, né, onde teria uma festa com milhares de pessoas. Só que eles não chegaram a colocar a bomba. A bomba explode no colo de, se eu não me engano, era um capitão do exército. E ele morre, quem estava dirigindo levou bastante tempo no hospital,
Isso aí teve processo, mas acabou meio que nada. Né? No período, a gente encontra muitas revistas falando na época disso aí. Tá? Agora, o que eu acho importante, vocês que são adolescentes, que estão começando a participar da vida política do país, né, é muito importante que vocês sempre defendam a liberdade de expressão. Isso aí é primordial. Tá? Que vocês respeitem as diferenças de ideias. Porque democracia, quando existe unanimidade, não existe democracia. Tá? Não existe todo mundo pensar igual. Quando todo mundo está pensando igual, não existe oposição, não existe crítica, tem algo errado. Tá? Então a gente tem que pensar, o que está acontecendo? Pode ter certeza que tem, que numa ditadura não existe, a oposição é calada. Né? Então ninguém pode falar nada, porque não pode, porque se ela falar, ela sofre represália. Então, é muito importante a gente respeitar as diferenças, as opiniões diferentes. Respeitar a diferença entre as pessoas. Tá? Porque quando isso não acontece, aí escama com a ditadura. Tá? Então, a imprensa, ela tem que ser livre. Não pode ter censura, porque é através da imprensa que a gente fica sabendo o que está acontecendo. Então, eu acho que a democracia, um governo democrático tem erro? Tem. Tem roubo? Tem. Tem corrupção? Tudo isso tem. Só que é divulgado, a gente fica sabendo. Já na ditadura, não. Tá? Então, por pior que seja, por mais difícil que seja, nós sempre temos que lutar pela democracia. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro.